Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. A gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer e a honra de receber novamente aqui Fábio Doeta e Joaquim Rocha Azevedo para a gente conversar um pouquinho sobre o Sequoia. A gente já fez uma conversa inicial há um ano atrás, mais ou menos. Então, agora a gente vai falar sobre esse primeiro ano do fundo, como fundo listado, e também falar um pouquinho da segunda missão e das perspectivas para o fundo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Seja muito bem-vindo, Joaquim. Obrigado aí por participar aqui do canal. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. É um prazer para a gente estar aqui. Obrigado. Vamos então, eu acho que talvez na avaliação de vocês, né, o ano de 2020 foi um ano 21, né? Olha, eu tô em 22. O ano de 21 foi um ano também não tão complicado quanto 20, mas foi um ano também que muita gente esperava uma recuperação, talvez em V, que já voltasse para 2019, mas essa recuperação de fato não veio, né? Na avaliação de vocês, como é que o fundo se comportou e o que vocês analisam aí do fundo em relação ao comportamento dele em 2021? Tá. Bom, de novo, boa noite, obrigado pela presença. Fazendo um balanço aqui desse primeiro ano de fundo listado, que a gente está alguns dias da estreia do fundo na Bolsa, a gente ficou, primeiro no lado operacional do fundo, a gente ficou muito contente como a operação se comportou, quer dizer, tudo que a gente previu, tudo que a gente esperava que acontecesse, ocorreu exatamente como estava planejado, então a gente conseguiu manter a distribuição de dividendos exatamente como a gente planejou. A gente divulgou guidance em fevereiro, depois outro guidance em agosto. Ambos foram cumpridos na risca e até superados quando a gente teve essa possibilidade. Isso foi possível porque a operação está bastante sob nosso controle e a operação dos nossos locatários nos nossos imóveis vai muito bem. Então, isso deixou que o fundo tivesse uma distribuição de dividendos bastante estável e o investidor sabia muito bem o que esperar, dadas as nossas divulgações de guidance. No lado de RI, a gente também fez bastante coisa legal, diferente. Acho que a gente tentou fazer um RI de primeira linha no fundo. Né? A gente fez os nossos materiais de comunicação com bastante cuidado, não só o relatório gerencial e as cartas que a gente faz com bastante cuidado. Todos os meses a gente senta e elabora todas as cartas para falar o que a gente acha que é relevante naquele mês. Mas também a gente fez, inclusive, promoveu um encontro todo mês com os nossos investidores e com o público em geral. Né? A gente chama de Sequoia 10 minutos, porque, de fato, a gente quer que seja um negócio rápido, que caiba na agenda de todo mundo, que não atrapalhe o dia a dia corrido das pessoas. Então, todos os meses a gente se coloca à disposição para falar do fundo, responder perguntas. A gente se coloca à disposição dos cotistas e nos aproximamos dos investidores para que ele tenha acesso a nós, um acesso direto, não só através dos nossos canais tradicionais. Ainda na metade do ano a gente conseguiu, apesar das adversidades do mercado ali, a partir de julho, né, o mercado começou a ficar bastante adverso, primeiro com aqueles boatos de que os fundos seriam... Boatos não, né? Chegou até uma proposta que os dividendos seriam tributados. Depois, em agosto, começou a subir a taxa de juros. Enfim, tudo isso causou ali bastante preocupação e afetou bastante a liquidez e até o preço de cotas dos fundos listados. Ainda assim, a gente conseguiu fazer uma nova emissão nesse cenário, e a gente só conseguiu porque a gente fez de um formato que podemos dizer que é bastante inovador na indústria de FIIs, porque praticamente não se vê. A gente fez como se fosse empresa, seria a troca de ações, quer dizer, a gente comprou 50% de um imóvel que a gente já tinha a outra metade, e ao invés de pagar com dinheiro, né, com o recurso que a gente captou, a gente pagou o vendedor com cotas do próprio fundo. Né? Então ele passou a ser cotista, ele tem praticamente 7,9% do fundo, em troca da metade do imóvel dele. Né? Então a gente conseguiu fazer isso mesmo num cenário adverso, quer dizer, a gente saiu com a captação já sem risco nenhum, no momento que a maioria dos fundos que estavam com ofertas na rua estavam cortando, diminuindo pela metade, um terço, etc., dado aí como o mercado ficou adverso para novas captações. Então, eu acho que foi bastante positivo o primeiro ano, acho que a gente
pavimentou o caminho aí para um futuro longo desse fundo listado. Deixa eu aproveitar, antes até do Joaquim falar aqui, e como a gente entrou nessa questão da segunda emissão, foi uma segunda emissão que eu acho que dois aspectos são muito interessantes, né? O primeiro é que vocês não fizeram ela abaixo do VP, né? Vocês mantiveram o valor da cota, pelo menos no preço ali. 15% acima do preço de mercado. E muito acima do preço de mercado, o que depois disso o mercado começou a ver esse tipo de emissão também, com troca ali. Isso ficou uma coisa que até está sendo bem comentada agora. Vocês realmente foram primeiros e vocês respeitaram o cotista e fizeram. Uma curiosidade que eu tenho é eles ficaram no final com 7,19 do fundo. Eles têm limite eles têm limite de venda, limite de negociação. Tem alguma coisa nesse sentido também? Ou não, ele entrou no fundo? Porque isso me coube porque algumas outras emissões, eu não lembro se eu tinha lido isso no prospecto de vocês, me desculpe. Mas teve alguns fundos novos que começaram a fazer isso que colocaram algumas restrições para não lotar book. Uhum. Não, no nosso caso não tem esse tipo de trava, né? A gente vendeu para um investidor profissional, a gente comprou, né, de um investidor profissional, então que entende muito bem a dinâmica de fundo, entende muito bem a importância de manter o preço da cota, de ele sozinho não causar essa destruição, né, se ele quisesse vender tudo de uma vez, tanto que já faz mais de 6 meses que a operação foi realizada, e a operação e a posição dele está intocada, né? Quer dizer, a gente sabe que ele fez isso não pelo acesso rápido à liquidez, mas fez isso para aumentar a qualidade da renda, né? Ele tinha uma renda concentrada num imóvel que tinha pouquíssima liquidez, ele diversificou essa renda, até aumentou essa renda, então trouxe ganho para os dois lados, mas a razão principal da operação para o lado dele não era simplesmente vender o imóvel, né? Até por isso que a gente nem ficou tão focado nesse assunto, a gente focou mais nas negociações, nos outros pontos que criaram valor, no preço, no fato de ser uma troca de ações, assim por diante. Aliás, é super interessante esse exemplo, né, Diogo, porque ele fala um pouquinho dos fundamentos nos quais a gente acredita e por que faz sentido você estar investindo em fundos imobiliários. É uma forma de investir em imóvel que é muito inteligente, né, porque é lógico que você tem essa questão da liquidez que é importante, mas mais do que isso, você tem essa possibilidade de diversificar a tua renda, né? Enfim, esse investidor que fez esse negócio com a gente, ele estava interessado realmente na renda e não em desmontar uma posição, e não na valorização de cota, né? Então, na verdade, foi uma coisa muito interessante para ele nesse sentido, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que devia ficar na cabeça de quem investe em fundo imobiliário, né? Quer dizer, é lógico que a questão da valorização da cota, da desvalorização da cota é importante, mas a questão da renda, da diversificação de portfólio e da gestão profissional é super importante também. Isso mostra muito. Até porque eu acho que se o cara quisesse desmontar uma posição tão cedo, o cara entrou num preço relativamente, ele Exato. Tomaria alguma coisa em torno de 30%. Então, assim, ele está pensando no longo prazo que deveria ser o que quase todo mundo tinha que pensar quando entra. E, assim, eu sei que é até besteira minha perguntar isso, eu sei, mas vocês têm um fundo que tem um bom portfólio, tem aquela questão ali, mas vocês fizeram várias iniciativas muito positivas, a emissão eu considerei bem positiva também, porque não teve destruição de valor, na verdade agregou mais gente, agregou mais portfólio, o portfólio melhorou, e ao mesmo tempo o andamento, a performance do secundário, que às vezes não está muito ligado ao primário no curto prazo, no longo prazo a gente sabe que tem muito a ver, mas no curto prazo o preço secundário às vezes pode descolar um pouquinho da realidade do mercado. O que vocês atribuem a essa questão? Olha, essa sim talvez seja o ponto do balanço desse ano aí que a gente analisando olhando para trás, que a gente talvez tenha se decepcionado com o mercado, digamos assim, porque a gente, por ser um player de mercado e crermos, né, na eficiência do mercado, a gente achava que o mercado não ia deixar passar por tanto tempo a oportunidade de ver fundos com um portfólio diversificado, com qualidade da renda,
serem negociados com descontos tão profundos em relação aos seus pares. E aí a gente vê que a característica do mercado brasileiro ainda é muito pouco madura. É um mercado que é relativamente recente, principalmente para a grande maioria dos investidores. Quer dizer, acho que 9 em cada 10 investidores hoje só são investidores há 3 anos, ou às vezes muito menos do que isso. Então, é um produto ainda novo na carteira do brasileiro. Isso que você falou de visão de longo prazo e tal, eu acho que ainda é um amadurecimento que o mercado precisa passar para que esses conceitos sejam enraizados nas pessoas. E quando você soma isso, alia isso ao fato da enorme pulverização que o mercado brasileiro tem, eu sempre falo esse dado, quer dizer, enquanto que o mercado americano, pegando um mercado maduro como comparação, que é antigo e muito maior, o mercado americano é 50 vezes maior que o brasileiro em termos de PL dos fundos listados. Só que, ao mesmo tempo, os fundos brasileiros, a gente tem passou de 350 fundos listados, enquanto lá tem alguma coisa em torno de 220, 230. Então, a concentração lá é muito maior. Cada um dos 10 maiores fundos americanos é maior que todos os nossos 350 somados individualmente. Então, dá para ter uma noção um pouco da pulverização que aqui tem. E essa pulverização traz uma característica que, para fundos novos como o nosso, que não é de uma gestora dessas grandes, famosas, partes de um conglomerado grande, faz com que a gente tenha um trabalho adicional, uma responsabilidade adicional para tentar se destacar nesse mar de fundos listados. Isso leva tempo, a gente sabe que não é do dia para a noite, então essa questão do preço tem muito a ver com a liquidez, né, que é isso que eu estou falando. Então, conforme a gente vai se consolidando, entregando resultado, prometendo guidance, cumprindo guidance, e se aproximando do investidor, quer dizer, fazendo esse trabalho de RI que eu mencionei há pouco, eu acho que a gente vai corrigindo esses gaps e o mercado em si vai percebendo que não existe motivo através de fundamentos, né, fundamentalista, para que um fundo como o nosso seja descontado em relação aos seus pares. Essa variação assim de preço, essa falta de liquidez, ela tem a ver com fatores externos muitas vezes, assim, né? Com fatores macroeconômicos que não tem nada a ver com os fundamentos do fundo, com a qualidade dos ativos, com a qualidade dos contratos que a gente tem. Então, a gente basicamente tem que insistir realmente nessa estratégia que tem dado resultado. Tudo que a gente tem prometido, a gente tem entregado, como o Fábio falou, e a gente acredita que isso, com o tempo, vai se consolidar, vai se sedimentar e as pessoas vão começar a entender realmente a qualidade do fundo. Legal. O que vocês pensam para esse ano de 2022, assim, emissão? E mais importante, né? Porque, assim, normalmente ano de eleição é um ano de extrema volatilidade. A taxa de juros Selic voltou para patamares extremamente altos, o que força a mão de investimento, principalmente imobiliário. A inflação tá para ceder, mas ainda está em patamares elevados ainda. Esse cenário é um cenário que, no passado, quando a gente olha historicamente, é um cenário que o mercado se comportou mal também, em termos de preço, em termos de valuation, a compra de ativos de tijolo, né? Mas o que vocês enxergam? Você acha que, eu acho que o segundo semestre vai melhorar? Como é que é a visão de vocês para o fundo Sequoia em 2022? Eu vou fazer uma resposta um pouco mais ampla, e aí que o Joaquim pode ir complementando conforme for. Então, assim, você falou de taxa de juros, né? De fato que é um fenômeno que subiu muito rápido, né? Começou a subir ali no final do ano passado, segundo semestre do ano passado, e subiu em patamares, em degraus muito altos, né? E isso, de fato, atrapalha porque ainda as pessoas enxergam fundos imobiliários como concorrentes de renda fixa. E aí é parte daquilo que eu falei há pouco, né? Que a gente acha que são produtos completamente diferentes, né? A visão de um investidor, quer dizer, quando alguém entra num produto como um fundo imobiliário, a visão deveria ser: estou comprando um imóvel, né? Que o fundo imobiliário ele não é nada mais do que uma forma eficiente de adquirir um imóvel.
Enquanto que para você comprar um imóvel é um trabalho grande, é um evento praticamente na sua vida, quer dizer, você precisa juntar dinheiro, você precisa talvez às vezes tomar dívida. Comprar fundo imobiliário é apertar alguns botões, você faz com R$100, com R$200, com quase qualquer montante você consegue comprar um fundo imobiliário. E isso dá acesso ao mercado imobiliário para muitas pessoas que talvez não tivessem acesso. E não só acesso para quem não tinha, mas dá mais eficiência para quem já tinha acesso. Então você pode comprar imóveis que você não tinha acesso, frações de imóveis que você não tinha acesso. Quem aqui consegue comprar um shopping center? Quase ninguém. Agora, comprar uma fração de um shopping center você consegue por causa de fundo imobiliário. Então, essa é uma frase importante, né? Comprar fundos imobiliários é o equivalente a comprar um imóvel. E aí, da mesma forma que, se você tem um imóvel, Diogo, eu duvido que você venderia o seu imóvel hoje 20% ou 30% mais barato do que você venderia em agosto do ano passado, só porque a Selic saiu de 2 para 10. Na sua cabeça, isso é uma questão passageira e o seu imóvel continua guardando aquele mesmo valor, reunindo aquelas mesmas características que ele tinha há 6 meses atrás. Então, a mesma forma acontece com fundo imobiliário. A diferença é que, como tem essa liquidez e fica um negócio um pouco de trade, etc., acaba que a precificação fica um pouco nervosa. Mas, na essência, a gente tem essa convicção de que as taxas de juros de curtíssimo prazo, né, que você vê a velocidade com que vai de um lado para o outro, não deveriam influenciar tão profundamente os preços de fundo imobiliário, dado que com o mercado mais maduro, com investidores que já estão acostumados a navegar nesse produto. E aí, canalizando um pouco isso para 2022, acho que a gente concorda com você que é um ano de volatilidade, quer dizer, um ano de eleição, uma eleição polarizada, uma eleição indefinida, né, que tem muitos caminhos bastante distintos que ela rumos que ela pode tomar. Então, a gente acha que vai ser um ano desafiador, né, principalmente quando começarem as divulgações de pesquisas, quando todos os candidatos estiverem definidos. Aí, a não ser que qualquer que seja o rumo, comece a se tornar um pouco mais claro, enquanto a incerteza prevalecer, a volatilidade vai existir. Então, vai ter, no meio de quem tiver com oferta na rua, vai ter que ter bastante estômago. A gente tem muita intenção de fazer emissões esse ano, a gente sabe da dificuldade, todos os desafios, não só relativos ao fundo, mas relativos ao mercado também, mas a gente acredita que não dá para ficar parado, né? Quer dizer, deixar o fundo parado, eu estou prestando um desserviço ao nosso investidor, né? A gente perde oportunidades enormes de trazer imóveis de altíssima qualidade, a gente acha que o crescimento ele é benéfico em todas as frentes, né? Ele dilui risco, aumenta a diversificação, aumenta a liquidez, dilui custo fixo, melhora a rentabilidade, né? Então, a gente vai trabalhar, porque a gente acha que é o nosso dever, nosso trabalho, fazer o fundo ficar maior e melhor, e a gente quer muito fazer uma emissão relevante, trazer bons imóveis esse ano. Vamos ficar super atento aí aos movimentos de mercado e esperar a melhor hora para sair com a nossa oferta. Só complementando aí o que o Fábio está falando e discordando um pouco de você aí, Diogo, acho que em momentos de volatilidade, assim como esses que a gente está enfrentando, né, e deve enfrentar ainda esse ano por conta de cenário político e cenário macroeconômico, imóvel pode ser uma reserva de valor, né? Acho que assim, imóvel historicamente ele é uma reserva de valor nesses momentos. É lógico que quando você compra imóvel numa estrutura de fundo, você está sujeito a essa volatilidade da cota que é influenciada por fatores externos ali. Mas os fundamentos do imóvel não mudam, né? Então, assim, o contrato de locação que está assinado por nossos inquilinos não vai sofrer nenhum tipo de alteração porque a taxa de juros está mais baixa ou está mais alta, né? O valor do imóvel em si, o valor patrimonial do imóvel, da mesma forma, não vai sofrer grandes alterações. Então, a gente entende que essa lógica de reserva de valor, ela faz sentido para o investidor que está em fundos imobiliários. Obviamente, se ele tiver que se desfazer dessa posição no momento ali, enfim, que tem um pouco de incerteza, ali pode ser que ele pegue um momento ruim ali para fazer esse tipo de coisa. Por outro lado, esses momentos aí de momentos muitas vezes ruins ali podem gerar oportunidades de aquisição de imóvel, que é o que eventualmente vai fazer com que a gente consiga colocar em prática esse plano
de fazer uma nova emissão e de aumentar o tamanho do fundo, que realmente é assim, a única coisa que falta para esse fundo mesmo é ele ter um tamanho um pouco maior. A gente acredita que a eficiência dele, a qualidade dele vai melhorar muito, e a gente vai correr atrás disso, pensando nos cotistas do fundo que já estão lá. A gente acha que é muito importante esse crescimento. Para a gente melhorar a performance do fundo, nós vamos correr atrás disso em 2022. Legal. O que eu falo de volatilidade, mas eu não acho que volatilidade em si é sempre ruim. É porque geralmente começa a fazer o contrário, né? Você começa a ter oportunidade, ativos no mercado real com uma taxa atrativa, mas em compensação, às vezes, o secundário não permite que você faça uma emissão, né? Justamente por essa discrepância. Então, a gente acredita que o problema é que quando a gente olha para o mercado secundário e comparação com outro mercado, a gente vê essa diferença grande ali e trava um pouco o gestor até de melhorar o fundo, né? Eu vou aproveitar e puxar uma pergunta aqui que tem um pouco a ver até com essa questão de crescimento, né? Que é essa pergunta aqui do Rodrigo Vasconcelos. Qual a perspectiva dos gestores quanto à concentração de grande parte do portfólio em relação ao único locatário atento? Eu vou até compartilhar aqui a tela para o pessoal, que a gente está com o último relatório aqui aberto, e segundo a minha, aqui está 39%. Isso, vamos lá. Como é que é? Primeiro, assim, acho que é importante a gente mencionar que, lógico, que para um fundo que tem a proposta de ser diversificado, como é o Sequoia 3, qualquer concentração maior do que o normal, ela incomoda. Incomoda porque a gente se propõe a entregar uma diversificação e concentração é o oposto disso, né? Mas vale ressaltar que essa é uma preocupação nossa de longo prazo, né? Porque no curto prazo, a gente, a qualidade da renda, tendo mais atento ou menos atento, ela é a mesma, né? Então a gente é gestor desse fundo já faz mais de 3 anos. Desde o início, os investidores falavam, e a concentração em atento? Sim, minha preocupação, tal. Faz 3 anos, a Atento pagou todos os aluguéis em dia, passou uma pandemia, tudo aconteceu, tudo correu bem, renovamos um contrato, um imóvel por mais 7 anos nesse meio do caminho. Quer dizer, concentração numa empresa que paga bem, que é sólida, que está ocupando os nossos imóveis há mais de 10 anos, não é uma coisa que nos preocupa tanto no curto prazo. Mas, como eu falei, lógico, não é, estrategicamente, não é o nosso objetivo ter tanto imóvel, ter tanta parte do nosso PL em um único locatário. Então, agora, como é que a gente acha que é o jeito de aumentar essa diversificação? É crescendo, trazendo outros imóveis, de outros locatários, de outras regiões, locatários que tenham assim, setores da economia que sejam diferentes, imóveis de outro padrão, outra característica. Então, a gente olha laje, logística, industrial, renda urbana, quer dizer, imóveis de diversos setores, para que essa diversificação melhore e, no longo prazo, a renda do nosso investidor esteja mais protegida. Mas, enquanto isso, a renda é de altíssima qualidade, assim, não é uma preocupação urgente nossa. Não teria motivo nenhum para a gente trocar esse ativo por um outro ativo, nada disso. Essa concentração ela vai se desfazer naturalmente à medida que o fundo for crescendo. Não, legal. Vou aproveitar para vocês e perguntar também, até que a gente falou desse futuro, e aí vocês são um fundo já considerado de properties, né? Então vocês não são segmentados, não sou um fundo de lajes, um fundo de logístico, ou logístico industrial, ou varejo, vocês são um fundo de properties. Qual que, nesse cenário mais assim, tem algum setor que fica mais interessante de entrar? Ou seja, às vezes o logístico, às vezes não é nem questão de momento, timing em relação à curva de juros nem nada, mas às vezes o momento que o país está vivendo, por exemplo, logísticos começaram a ter muito, ficou mais barato. Como é que vocês enxergam agora em termos de oportunidade? Talvez a indústria precisa de uma capitalização e aí o log industrial está mais interessante de entrar. O varejo também está com uma capitalização interessante. Qual desses segmentos hoje que você acha que precisa mais de capital e talvez seja uma das coisas que o fundo pode aproveitar no mercado?
Bom, a gente tem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração nessa análise, né? Primeiro é o seguinte, você tem que olhar os fundamentos de cada um desses setores ali, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um cenário muito favorável para imóveis de logística, né? Já era um cenário favorável antes da pandemia, com o crescimento do comércio eletrônico que foi impulsionado pela pandemia, ele se tornou ainda mais favorável. Então, a gente tem, obviamente, um interesse muito grande nesse setor, mas a gente não está sozinho, e aí você tem uma questão de ciclos. Hoje a gente está assim, é difícil você achar ativos a preços atraentes, a preços que se encaixam na estratégia do fundo nesse setor, né? Então, muitas vezes, um setor que está... esse é o segundo ponto, vamos dizer, da análise que a gente poderia fazer, um setor que está muito ativo, que está muito aquecido, ele pode acabar criando barreiras de entrada ali, difíceis, ali, por uma questão de custo mesmo, uma questão de preço de aquisição de ativos, né? Então, a gente tem que olhar também outras coisas que muitas vezes passam por um momento ali mais de retração dentro de um ciclo imobiliário, né? Então, a gente olha sempre fundamento e olha ciclo. Então, por exemplo, lajes de escritório é uma coisa que tem um certo grau de incerteza. Então, você tem um pouquinho essa possibilidade de arbitrar, de procurar coisas que oportunidades que podem ser interessantes. Varejo é uma coisa que a gente gosta muito, a gente teve uma experiência excelente no nosso fundo mesmo ali, está tendo ainda essa experiência com um dos ativos que a gente tem lá, que é uma loja que está alugada lá para o Saint-Marché e que tem performado consistentemente acima do que a gente tinha previsto quando a gente fez a aquisição lá. A gente está bastante atento a esse setor, né? Industrial é um setor que é um pouco mais difícil, ele não é um setor que dá para você fazer... Muitas vezes você tem aquisições de sale and leaseback que podem ser interessantes, operações estruturadas desse tipo. A gente está olhando para esse tipo de coisa. Não é um setor que tem muitas oportunidades assim especulativas, ou que você compra um negócio que está parcialmente alugado e que depois tem uma possibilidade de expansão, esse tipo de coisa é mais difícil. Então, acho que a gente tem que sempre olhar esse setor. Mas a ideia sempre do fundo é você não ter uma concentração num setor específico. Como você falou, a gente é um fundo de properties, é importante a gente estar exposto aí para todos esses setores, até para poder fazer esses ajustes aí em função de ciclos imobiliários que vão variando de uma forma diferente em cada setor. E só reforçando um ponto aqui que o Joaquim falou, muitas vezes, quando um setor ele está muito aquecido, né, quer dizer, está todo mundo olhando para ele, outros setores abrem oportunidades para fazer aquisições até, entre aspas, contracíclicas, assim, quer dizer, a gente por muito tempo, Lajes, ninguém queria olhar, porque tinha muito risco e tal, mas, assim, o mercado não deixou de oferecer, de ter imóveis de altíssima qualidade. A gente não conseguiu achar nada num preço que casasse ali com time de emissão, etc. Mas a gente não deixou de olhar esse setor, né, porque ele estava num momento um pouco pior, né? Porque muitas vezes isso é o que abre oportunidades de fazer aquisições que em momentos normais de mercado as portas ficam fechadas por causa do preço. Os preços ficam muito altos. De repente você consegue ter uma janela de entrada em algum ativo que não teria de outra forma. Então, a gente olha constantemente esses três macro setores, né, que a gente se propõe a investir. Só relembrando, logístico industrial, lajes ou edifícios comerciais e renda urbana, né, quer dizer, varejo fora de shopping center. Então, qualquer coisa que caiba nesses, a gente sempre olha e aí entra no nosso modelo interno de avaliação, que tem o nosso filtro, tem uma série de requisitos que os imóveis têm que atender para que eles façam sentido dentro da nossa carteira, mas a gente nunca deixa de olhar um setor específico. E acho que é importante também, só um último ponto ali, a gente, desde quando a gente fez o roadshow do fundo, a gente deixou bastante claro que a nossa estratégia ela não está focada em setores específicos, né? E ela está mais focada numa combinação que a gente entende ser a combinação ideal de risco-retorno, né? A gente não está nem procurando imóveis assim com perfil muito especulativo, que podem se traduzir em retornos maiores, mas, por outro lado, traz um risco grande. E a gente também não está buscando também imóveis que têm uma renda muito estável, com um rating muito alto, mas que também acabam tendo um custo de aquisição muito alto, portanto, tem uma renda
uma rentabilidade menos interessante. A gente gosta de estar no meio ali, é ali que a gente entende que tem essas oportunidades de arbitragem ali, então a gente não precisa estar sempre no imóvel AAA e tudo isso. A gente muitas vezes busca imóveis que a gente entende que tem uma combinação mais interessante para o fundo de risco e de retorno ali. Acho que isso é sempre importante. A questão do contrato, assim, a gente sempre vê contrato típico, atípico, alguns fundos preferem essa tese. No momento em que a gente, pelo menos eu penso, a gente está num ciclo ainda bem ruim e que pode melhorar bastante com a queda de juros que a gente espera que em 2023 já aconteça. E aí, nesse evento, a gente pensa que as taxas, que os aluguéis podem melhorar bastante, sendo que, basicamente, a maioria não conseguiu realmente incorporar a inflação desses últimos 2 anos aí. Vocês pensam que, hoje em dia, assim, nesses momentos do futuro ali, entre 22, 23, 24, é um momento positivo para ficar mais em contratos típicos? Ou também, assim, olha, Diogo, o que eu olho é o ativo, o contrato é depois, ou senão, ou pesa isso na decisão de vocês na hora de montar um portfólio? Assim, olha, eu tenho valor, inclusive assim, eu vejo valor no aumento do cap possível que ninguém está enxergando aqui, entendeu? Tem isso também? Não, tem. A gente olha o contrato junto com o imóvel, não dá para olhar as coisas separadamente. O nosso modelo, ele mistura características do imóvel, características da região, características do locatário e características do contrato. Tudo isso tem que parar de pé individualmente e no conjunto. Agora, você tem toda a razão. Assim, eu acho que muitas vezes algumas pessoas acabam indo no piloto automático e falando, atípico é melhor, se tem típico é pior, se tivesse atípico seria melhor. A gente até estava outro dia, para fazer um exemplo, mas a gente estava olhando um imóvel que tem um contrato atípico até 2025, alguma coisa assim, e é um imóvel que a gente preferia estar no típico. É um imóvel que o locatário não vai sair, ele tem contratos atrelados, ele precisa daquele imóvel, porque ele não tem, o custo de saída dele é muito alto, o custo de troca para ele se mudar, e quando eu estou no contrato típico, eu perco a possibilidade de uma revisional, de adequar ao valor de mercado, quando às vezes ele está um pouco defasado, porque a região ali em volta se valorizou e quando ele alugou, ele estava numa condição um pouco pior. Então, não dá para cravar que atípico é sempre melhor que típico. Eu acho que na maioria das condições acaba sendo mesmo, por isso que muita gente tem essa percepção, mas não dá para simplesmente adotar isso como verdade, tem que olhar caso a caso, e muitas vezes a gente vai preferir estrategicamente estar exposto a um contrato típico, porque no longo prazo a renda vai ser maior. A Sequoia vem do setor imobiliário, né? A gente começou fazendo gestão patrimonial, tudo isso. Então a nossa expertise é essa, assim. A gente não tem medo assim de contrato típico. Não quer dizer que a gente não goste de contrato atípico. A gente olha as duas coisas, mas não é no automático, como o Fábio falou. E muitas vezes quando a gente está olhando novos ativos para aquisição, a gente olha, assim, a gente usa essa experiência que a gente tem, essa visão de mercado que a gente tem para fazer uma avaliação nossa e entender se aquele contrato de locação ele tem upside ou não. Se a gente entende que ele tem upside, entendeu? Pela localização, pelo que está acontecendo, pela dinâmica toda que está envolvendo aquele imóvel, aquele mercado local onde ele está, muitas vezes a gente pode entender que é um negócio que vale a pena e aí é melhor você estar nessa posição de ter um contrato típico para justamente poder aproveitar esse upside que você não aproveitaria se você tivesse um contrato atípico. Legal. Uma coisa até vocês já comentaram um pouquinho, a questão até do guidance que vocês voltaram a soltar. Eu vou colocar aqui na tela, até para a gente falar um pouquinho. Primeiro, uma das coisas que eu quero perguntar é o seguinte. O revisional, assim, vocês têm um out de 5.6, que é uma média ponderada relativamente alta para o nível de vocês. E aí, ou seja, com revisão de contrato só a partir de 2024, o que deixa uma certa... É isso que dá conforto em vocês, mesmo tendo contrato atípicos e sabendo o portfólio, que o pessoal não deve mudar e tudo mais, que deixa vocês confortável com fazer esse guidance aqui? Já estou chegando no guidance. Tem alguns elementos, né, que nos dão essa confiança, esse conforto. O primeiro
é que a gente tem confiança na qualidade dos nossos ativos. Então, mesmo que acontecesse alguma tragédia, alguma coisa, alguma mudança repentina, a gente acha que a gente conseguiria alugar esses imóveis com uma qualidade semelhante. Segundo ponto é o histórico, né? Então, como eu mencionei, a gente tem não sei se está nesse relatório que você está vendo, mas a gente tem na carta ali um pouco para cima, a gente costuma colocar em alguns relatórios, acho que não tem nesse, porque a gente estava focando em outro assunto, mas em quanto tempo que os nossos locatários ocupam os nossos imóveis, né? Então, hoje, já faz mais de 7 anos, na média, esses 5,6 para frente, que a gente tem de contrato, na média, para trás, os nossos locatários atuais já estão há mais de 7 anos nos nossos imóveis. Então, a Atento já está no Madureira há mais de 10 anos, a Magna já está no imóvel lá de Santo Antônio da Patrulha, vai fazer 10 anos agora, em abril, já faz quase 8 anos, vai fazer 8 anos em março, que a Atento está no outro imóvel da Penha. Então, são períodos muito longos, de bastante estabilidade, sem que tivesse havido qualquer evento de inadimplência nesse período todo. Então, isso nos permite, né, ter muita confiança no futuro, nas previsões que a gente solta. E além disso, as próprias operações deles, né, porque esses últimos 10 anos não foram 10 anos tranquilos para o Brasil. Né? Não existem 10, acho que um período de 10 anos seguidos que o Brasil esteja tranquilo. Mas esses últimos 10, vamos conver que houve uma crise da mais profunda da nossa história, ali a partir de 2014, 15, depois uma pandemia mundial, e as operações aguentaram tudo isso, todos esses solavancos, todo mundo passou ileso, todo mundo pagou aluguel em dia. Então, isso dá para a gente muita confiança, né, de que o que a gente fala é o que a gente já tem muita convicção que vai acontecer. Por isso que a gente solta guidance, e a gente não tem medo de soltar, a gente tem que soltar uma banda, porque tem índice de inflação, que a gente não prevê o futuro, etc. Mas a gente tenta manter essa estabilidade, quer dizer, a gente já divulgou o dividendo de janeiro, que não está nesse gráfico ainda, mas é uma barrinha igualzinha à anterior, então já é o 4º mês seguido, com o mesmo gás, com o mesmo dividendo, todo mundo sabe o que esperar do fundo. Então isso tudo só é possível por causa dessas características e também porque a gente controla muito bem. A gente, como o Juca falou, assim, a gente está há muitos anos, a Sequoia tem mais de 30 anos de operação imobiliária. Né? O fundo ele só tem 1 ano listado, mas a casa tem muitos anos de experiência em gerir imóveis, lidar com inquilinos. Então a gente consegue ter uma previsibilidade da renda e de eventuais problemas com bastante antecedência. Legal. Nesse próprio guidance aqui, essa alta aqui seria o impacto das reavaliações positivas anuais aqui? Seria mais ou menos isso? O principal impacto aí é que a gente tem um dos nossos imóveis, que é o Jandira, ele tem um desconto regressivo anual. Então, no primeiro ano é 21%, a gente está no primeiro ano, depois vai para 14%, depois para 7%, depois para 0%. Então, todo mês isso vai até maio. Então, todo mês de maio, a partir de junho, ele muda o patamar de dividendos, de aluguel desse imóvel, e aumenta a receita do fundo. Então, a gente deveria ver um solavancozinho para cima todo mês de junho, a partir de agora. Esse é o principal motivo dessa subida aí. Um outro detalhe que eu vi aqui, que me chamou a atenção no relatório, até eu tinha olhado o valor patrimonial, acabou o valor patrimonial, até já que está mostrando, né? Deixa eu fazer um zoom aqui para todo mundo enxergar. Que é o imóvel de Jandira, né? Pequena desvalorização. A loja, que eu acho que talvez é essa que vocês estão falando, assim, que é uma loja no Brooklyn, teve uma valorização das maiores. Magna foi o ativo que vocês compraram também na segunda emissão, né? Também teve uma valorização de 9,5 e os ativos do Rio de Janeiro acabaram tendo uma desvalorização um pouquinho maior. Né? E aí o portfólio inteiro acabou caindo um pouquinho. Como é que vocês avaliam essa questão, né? Porque assim, fala um pouco também, pessoal, como eles devem considerar essa avaliação, né? Até como é que vocês acham que essa avaliação tem que ser entendida pelo investidor? Talvez essa é uma pergunta um pouco até teórica, assim, porque às vezes o investidor, eu escuto muita coisa, eu não me guio por PVP, eu me guio por imóvel.
Acho que eu olho imóvel, eu olho fluxo. Eu acho que isso é mais importante do que um laudo. Assim, laudo te dá uma noção, é importante. Não vou tirar o mérito do laudo, não. Mas como que vocês enxergam essa questão de laudo? E como vocês não explicam para o cotista, mas como vocês falam para ele que é o melhor entendimento do laudo? Tá. Então, o laudo, da mesma forma que assim, você começou falando que é uma pergunta teórica, o laudo também é algo teórico, né? Então, é uma opinião, então isso é feito de forma rigorosa, técnica, independente. A gente não tem influência, a gente nem pode influenciar, porque a gente teria eventuais conflitos ali de a gente elaborar o laudo ou influenciar no resultado dele. Então, isso é feito por uma empresa idônea, internacional, independente, que não tem nada a ver com a Sequoia. Então, assim, como que o investidor deveria olhar? Como é uma opinião, é alguém que olha para esse imóvel com bastante experiência, segue um rigor técnico, projeta fluxos de caixa futuro, o que esse imóvel pode gerar de receita, de rendimento para o seu proprietário, e traz seu valor presente. Lógico que não é tão simples como eu estou falando, eu estou simplificando, mas é um processo teórico. Variações como essa, esse ano, as variações foram maiores do que normal. Mesmo no nosso fundo, nunca tinha havido uma variação anual tão impactante quanto essa, imóvel subindo muito, imóvel caindo muito. Então, tem algumas coisas que contribuem para isso, notadamente três. Primeiro, que é um ano mais volátil mesmo, quer dizer, a diferença de taxa de juros de um ano para o outro, de 31 de dezembro de 20 para 31 de dezembro de 21, foi muito grande. E não só a diferença de taxa de juros, mas de expectativa de taxa de juros. Eu acho que nenhum economista, ou não vamos falar nenhum, mas o consenso dos economistas no final de 2020 não era que a gente chegaria em 2021 com uma taxa de juros tão alta. A grande maioria, até nos relatórios públicos ali disponíveis, dá para ver que ninguém achava que ia ser tão rápida essa subida de juros. Isso impacta, porque quando a gente fala, acabei de falar que tudo é fluxo de caixa futuro, é valor presente. Valor presente, quando você aumenta ou diminui a taxa, isso aumenta e tem uma influência muito grande no resultado. O segundo ponto ali que influenciou, e aí mais especificamente no imóvel de Madureira, é que acontece de vez em quando tem uma mudança estrutural naquele imóvel em si. No nosso caso, ao longo de 2021, teve uma mudança de contrato importante. A gente saiu de um contrato atípico de 10 anos, que se encerrava, de R$600 mil, e fomos para um típico de 7 anos, de R$320 mil, que é o que a gente está vendo hoje, né, R$323 mil. Então, isso impacta, né? Isso tem a gente assinou esse contrato em fevereiro do ano passado, isso tem uma influência na expectativa futura desse imóvel. E, por fim, na loja Habitat, foi mais um aprendizado, porque esse é um imóvel que a gente adquiriu no IPO, quer dizer, compramos ele em fevereiro do ano passado, e dos 5, ele é o único que tem uma renda variável, né? Uma receita variável. O aluguel dele não é faturamento, né? Demais. Ele é um percentual do faturamento da loja. Então, quando a gente, pra você ter uma ideia, esse imóvel paga, na média, aí, uns R$170 mil de aluguel por mês. Quando a gente fez o nosso IPO, fez o roadshow, os nossos modelos ali, a gente, de forma conservadora, a gente projetava 120, 125, pagou 170. É ótimo isso. Lógico que é ótimo, mas quando a gente reflete isso em modelos, inclusive o modelo do avaliador, muda. Então, esse caso aqui é um pouco mais de aprendizado, de entrada no imóvel novo na carteira, que tem um aluguel que tem essa complexidade maior de cálculo. De resto, a gente deveria esperar ao longo dos anos uma certa estabilidade nos valores, porque as premissas não mudam tanto assim de um ano para o outro. Né? A gente sabe que no macro pode ter um pouco mais de solavanco para cima e para baixo, mas no micro existe bastante estabilidade. O que aconteceu no Jandira, por exemplo, caiu 1%, às vezes subiu 1%, é o que a gente deveria esperar na maioria dos anos. Legal. Você quer completar, Joaquim? Não, acho que está perfeito aí. Eu vou aproveitar e perguntar, a gente até está falando de QI de avaliação, e aí entra num detalhe talvez um pouco mais delicado, que é a questão da CVM, né? Uma notificação que foi feita para um outro fundo,
e acabou tendo um entendimento contábil de que isso, de que não poderia pagar mais, e um ajuste numa magnitude um pouquinho maior, o que é natural quando essa taxa estica, poderia impactar num regime contábil e impactar de fato no regime caixa. Qual que é o entendimento de vocês? Eu sei que vocês têm que preocupar muito em falar mal do regulador, não pode falar não, mas eu quero entendimento de vocês, do que vocês acham que é o entendimento puro da norma, até da lei, né, como ela foi elaborada, e também o que vocês acham que é como um fundo enxerga, né? Tá. Então, esse caso, assim, eu acho que esse é um caso bastante teórico em relação à distribuição de rendimentos de fundo. E assim, acho que é muito conveniente para, como você falou, muita gente vai lá e fala mal do regulador. Eu acho que o regulador está cumprindo o papel dele, de manter a integridade do sistema que ele regula, né? Então, acho que a CVM tem uma preocupação super legítima, né? Porque os fundos, eles têm algumas características. O fundo, ele é um produto, é um valor mobiliário, disponível em bolsa, ele tem que seguir regras, porque o público-alvo dele não é só profissional de investimento. O público-alvo é uma pessoa, um pequeno poupador, uma pessoa que está começando a investir, que não tem grandes patrimônios, e de fato, a maioria não é especialista naquilo. Então ele precisa de alguém ali protegendo, sendo o guardião da integridade do sistema. No caso específico desse assunto, eu acho que a preocupação é legítima, né? Porque os fundos, qual que é o conceito, né? Distribui seus rendimentos. Distribuir acima do rendimento, por exemplo, se eu vender um imóvel não é um rendimento, eu estou trocando um patrimônio em forma de imóvel para um patrimônio em forma de dinheiro. Quando eu devolvo isso, não é uma distribuição de dividendo, é uma distribuição de ativos. Eu estou amortizando uma cota, devolvendo dinheiro que era do fundo para o cotista, e não o rendimento que o fundo gerou. Isso é menos comum em fundo de tijolo, porque não tem tanta venda de imóvel assim, muito pouco, e é mais aplicável em fundo de papel, porque fundo de papel tem amortização todo dia, ali, todo pagamento ali tem um pouco de amortização. E aí, se a gente distribui isso para o cotista, se eu sou um fundo de papel, eu te dou lá R$10 por mês, por cota ali, por ano, por cota que seja, só que dentro desses R$10 tem R$6 de rendimento e R$4 de amortização, quer dizer, de ativos do fundo que eu estou dando para você, eu estou, na verdade, reduzindo o tamanho do fundo, né? Cada dinheiro que eu te dou, o fundo fica um pouco menor. Se você ficar 5 anos nesse fundo, o seu patrimônio vai ter caído. Então, é importante mesmo seguir, é muito importante que as regras contábeis sejam cumpridas para o investidor saber onde ele está entrando e que os fundos, o rendimento que ele está recebendo, de fato é um rendimento sustentável, né? Um aluguel sustentável, um rendimento de um contrato de recebível sustentável, e que ele não está, dentro, junto, misturado ali com aquele rendimento, está uma amortização do fundo que, de repente, o patrimônio está baixando de pouquinho em pouquinho por mês, e dali um pouco, quando ele olha, aquilo que ele achava que valia 10, hoje vale 6. Entendi. Acho que é isso que as regras, assim, o fundo imobiliário, os fundamentos, né, as regras contábeis e a legislação foi criada há bastante tempo, e é bastante claro isso, de fato, que até na parte de isenção fiscal, ela é válida para os dividendos, né? E dividendo, ele é gerado pela rentabilidade que os ativos gerem, não pela amortização dos ativos. Então, eu acho que esse é um debate que a indústria precisa ter, né? Porque todo mundo, as pessoas têm que ser, quanto mais transparente, mais amplo for esse debate, acho que melhor vai ser a conclusão. O que tinha gerado bastante dúvida nos investidores foi que, por exemplo, parte dos ajustes de imóveis, ele entra na DRE, né? Então, por exemplo, ele entraria meio que com efeito dedutível de uma receita que talvez não seja necessário, que o fluxo de caixa permaneceria. Eu acho que acho que esse ponto é crítico, e esse ponto eu acho que
eu acho que não era esse o ponto que a CVM estava mirando. Então, eu acho que o que poderia ter sido feito diferente era ser mais claro no ponto-alvo, na comunicação, porque acho que não era objetivo do regulador falar, olha, esse fundo aqui que tem uma desvalorização do seu imóvel, no ano que vem não vai poder pagar dividendo. Não é isso. É proteger o investidor para eventuais amortizações misturadas com dividendos que causem uma redução patrimonial. Tanto que acho que o objeto ali da análise dele sequer era um fundo de tijolo, né? Não, era um fundo de papel. Vamos passar rapidinho pelos ativos, até para o pessoal que está começando. Eu vou abrir o de Jandira, depois a gente fala um pouquinho rápido dos outros contratos, do que você... qual que é o diferencial ali. A gente já falou um pouquinho deles, então, mas eu acho que faz sentido a gente comentar um pouquinho também. Vamos lá. Você quer começar, Juca? Não, pode mandar bala, você está mais por dentro do que eu. Vamos lá. Esse primeiro imóvel é um imóvel dentro de um condomínio logístico aqui na Grande São Paulo, na cidade de Jandira. Ele é um imóvel que ele tem um diferencial ali na região, porque ele é todo refrigerado, e ainda tem partes que ele é congelado, então ele tem câmaras frias ali com capacidade de armazenamento a temperaturas bastante negativas, ali menos 20, etc., que é um pré-requisito para certos segmentos do setor alimentício, que é onde atua o nosso locatário, né? A Home West, uma distribuidora super tradicional aí de alimentos, que atua há mais de 30 anos ali nesse eixo da Castelo Branco, e eles precisam ali, para parte da operação deles, ter uma operação congelada, né? Porque tem muitos alimentos que precisam ser armazenados para manter a conservação em temperaturas bastante negativas. Então, é um contrato novo, né? Que o inquilino já está no imóvel há um certo tempo, há mais de 2 anos, mas o contrato em si foi... antes ele era um sublocatário, porque estava dentro de um BTS anterior, e a partir de maio ele passou a ser locatário direto do fundo. Como eu falei, esse é um imóvel que tem um desconto regressivo, então é um contrato de 7 anos, acaba em maio de 28, e é um contrato com valor base de R$280 mil, que atualmente paga 220, porque ele está no primeiro ano de desconto, que isso que você grifou aí de 21%. A partir de maio ele vai para 14%, depois maio do ano que vem 7% e depois 0%. Então, já até conversou isso no Guidance, né? Isso, exatamente. Então esse é um imóvel que a gente espera que a cada mês de maio ele deve ter um impacto grande, uma valorização grande no valor de aluguel. Uma dúvida, na hora de eu fazer uma modelagem, eu rodo IPCA sobre o valor cheio do contrato, ou eu rodo IPCA sobre 220 e depois dou desconto? Como é que funciona? Sobre o valor cheio, e se aplica o desconto sobre o valor cheio. Ah, então roda mais, porque o IPCA é sobre um valor maior. Isso. Legal. Esse segundo imóvel que a gente mencionou, a loja do Habitat, é o imóvel que é o que valorizou 23%, né? Isso. Então você vê aí que a gente está recebendo um aluguel mensal na média dos últimos 6 meses, R$168 mil, que eu falei, que é uma porcentagem do aluguel. Então, falando um pouco do imóvel, ele fica no bairro do Brooklyn, em São Paulo, um imóvel que a gente chama de renda urbana. É um imóvel que embaixo de um empreendimento super icônico ali na região do Brooklyn, que chama Habitat, né? Por isso que a gente chama ele de loja Habitat. Está alocado para o Saint Marché, que é uma cadeia de supermercado premium aí, destinado ao público de alta renda. E ele tem uma característica também bastante interessante ali na região, que ele consegue entregar para os seus clientes uma conveniência que dificilmente ele vai encontrar em outros imóveis concorrentes, né? Então, o Pão de Açúcar, o Dia, o Carrefour, etc., os concorrentes ali que atuam na região, eles estão ali na avenida ou numa distância maior onde as pessoas ali moram, porque ao longo do tempo, quando essa região foi se verticalizando, essa região do Brooklyn, não foram construídos imóveis desse tamanho. Esse é um imóvel de loja de rua de 3.500 metros de ABL. Só é possível porque esse empreendimento Habitat ele pega um quarteirão inteiro, né? Senão não caberia. E é muito raro você ter um empreendimento com essa característica. Então, a conveniência que ele entrega é um grande diferencial. Por isso que a performance é tão boa, por isso que a gente espera que a performance continue melhorando ao longo do tempo. A começar porque
por causa desse fator que eu falei, mas também porque a própria região ainda não terminou o seu processo de verticalização e adensamento, né? O próprio Habitat, que é um empreendimento faseado com 6 torres, só tem 4 prontas, tem 2 que vão ficar prontas agora no começo desse ano. Então, ainda a gente espera um adensamento da região que vai melhorar a receita do locatário e, portanto, o nosso aluguel. E esse adensamento vai ser predominantemente residencial, porque, primeiro, que é difícil você, como o Fábio falou, você originar terrenos naquela região que te permitam fazer uma loja desse tamanho, de quase 3.500 metros quadrados de área locável. E segundo, porque os preços do metro quadrado residencial nessa região tendem a ser muito mais altos do que o preço do metro quadrado do comercial. Então, para o incorporador faz muito mais sentido você concentrar a tua área privativa que você gera a partir de um terreno no segmento residencial e não no segmento comercial. Então, a gente entende que isso protege aí nos anos que vem esse ativo da concorrência que pode vir ali naquela região. Aí eu vou falar dos próximos 2 aí meio que juntos, porque eles têm algumas características parecidas. Né? Então, esse é o 3 e o 4 ali próximo que você vai mostrar também. São 2 imóveis no Rio de Janeiro, ambos locados para Atento. Né? Um fica no bairro do Madureira, outro no bairro da Penha. E ambos foram BTS, né? Foram feitos sob medida para a necessidade da Atento. E isso é super importante nesse caso, porque a Atento é uma empresa que oferece serviço aí de contact center, né, de CRM para clientes, e os clientes dela são muito grandes, as maiores empresas do Brasil. E para a operação dela ficar de pé, é muito importante que os sites, né, que eles operem sejam eficientes. Né? Eficiente que eu digo isso que você está vendo nessa tela aí, essa pessoa falando no telefone, chama posição de atendimento, né, no setor de call center. Então, ter posição de atendimento por metro quadrado, eficiência no cabeamento de tecnologia, de infraestrutura, tudo isso deixa um site mais eficiente, quer dizer, que opera melhor em relação ao custo e à receita que ele pode gerar. Então, a gente, dentro do hall de imóveis que a Atento ocupa no Brasil, que é mais de 30, são só alguns que foram feitos dessa modalidade, né, que são tão eficientes quanto esse. A maior parte são imóveis de contrato típico, que ela ocupa, acha um imóvel, ocupa e tenta fazer algum ajuste para a necessidade dela. Mas esses foram construídos, né, inteiro, desde a localização até as especificações totalmente sob medida para eles. Então, a gente acha que eles, de fato, é onde a Atento costuma concentrar a receita dela, nos imóveis que têm mais eficiência e são melhores de custo. Uma pergunta aqui, essa área aqui é do fundo também? Sim, então esse é um terreno bem grande, esse é um terreno de 16 mil metros quadrados, né, com uma BL de 12 mil, todo esse estacionamento é tudo do fundo. Então, inclusive, essa área tão grande torna até um plano B ou C mais viável, porque vamos imaginar no cenário apocalíptico aqui, esse é um contrato que acabou de ser renovado, não tem nem 5 meses de operação, um novo contrato. Mas vamos imaginar que a Atento resolva sair antes. Se a gente não achar nenhum novo locatário, tiver que partir para alternativas de menos óbvias para esse imóvel, uma delas seria vender isso para uma operadora de Minha Casa Minha Vida, porque 16 mil metros quadrados, alguém fazer desenvolvimento residencial aí, tem muito valor, né? Um terreno, você não consegue formar 16 mil metros quadrados de terreno numa região tão adensada. Se você descer um pouquinho ali, você vê onde ele fica no mapa, você vê o nível de adensamento que é essa região. Né? Tanto Penha quanto Madureira são regiões super adensadas. Então, montar um terreno desse tamanho é caríssimo, se não inviável. Então, para um incorporador, ter essa disponibilidade tem muito valor. Então, se tudo der errado, é bom saber que a gente tem um plano viável de monetização desse ativo. Eu tenho uma curiosidade até se der certo. Faz sentido, por exemplo, dividir parte do ativo e incorporar alguma outra coisa? Ou Atento mesmo querer fazer uma expansão, alguma coisa nesse sentido? Não, expansão sempre pode fazer sentido, até porque é uma parte que é usada para estacionamento, então é utilizada hoje.
caso seja necessário, dá para esse site ficar ainda mais eficiente com expansão, com utilização de uma área que hoje não está tão bem aproveitada, mas a princípio ele está bem adequado ali para a operação, não vemos necessidade de no curto prazo fazer alguma benfeitoria, alguma expansão nele, mas certamente é um candidato, sim, a gente já estudou esse assunto. Eu acho que os 4 primeiros imóveis aí que a gente está olhando, bem, inclusive, né, desde Jandira lá, eles têm características que a gente gosta muito, assim, né, em imóveis em geral e em particular nesses imóveis que estão no SEC-R11, né, que são, assim, essa perspectiva que você tem de reciclagem, de renovação de contratos de locação, muitas vezes para outros tipos de inquilinos, assim, então, são imóveis que estão basicamente dentro de áreas urbanas, mesmo de Jandira, né, que está no condomínio, que fica ali, ele tem essa característica também, né, ele está numa região que tem muita concentração de ativos similares ali, ele já é um polo, na verdade, de logística, ele tem esse diferencial de ser um imóvel que tem uma parte refrigerada, uma parte congelada, né? Então, a gente acha que tem muito boas perspectivas comerciais mesmo, todos esses imóveis, mesmo no cenário que não é um cenário que está mapeado aí nos próximos anos ali, de você ter que reciclar esses imóveis e fazer algum tipo de alteração, seja num contrato de locação, seja para transformar em outra coisa. Legal. Vou mostrar o último aqui, mas tem uma pergunta aqui que eu também vou até voltar para a gente aqui, antes até de mostrar o último, que é a seguinte: como funcionam as multas nos contratos típicos que vocês estão fazendo? 6 meses, 1 ano? Como é que... Aviso prévio de quanto tempo? Olá, Muniz, obrigado pela pergunta. Varia. Então, a resposta mais rápida é varia. No caso, por exemplo, da Home Oeste no Jandira, é uma multa bastante grande, porque lembra daquele desconto que eu mencionei? Desconto. Ele vai acumulando, então aquilo vai virando multa. Então, hoje a gente já tem praticamente 1 ano de desconto acumulado. Se o locatário quiser sair hoje, além dos 3 meses típicos ali proporcionais, ele tem que nos pagar todo o desconto acumulado que a gente deu a ele. No caso do Madureira, que é um contrato novo também, isso não teve, porque não tem esse desconto, então não tem essa multa. Eles têm uma multa tradicional de 3 aluguéis, só que além disso eles têm que nos dar 6 meses, 180 dias de aviso prévio. Então a gente consegue trabalhar esse imóvel já sabendo que vai haver uma desocupação e consegue, de repente, trazer um novo locatário sem que haja uma interrupção na receita, ao mínima possível. No primeiro também do Jandira também tem esse... Não, no Jandira não tem esse aviso prévio tão grande. Não. Não Mas tem um aviso prévio de 30 dias, 90? Se não me engano, eu não lembro se é 60 ou 90 dias. Se não me engano, é 90 dias. Deixa eu puxar o Magna aqui que a gente fala do último. Tá bom, então eu vou falando enquanto isso. O Magna, esse último 5º imóvel, fica no Rio Grande do Sul, né, numa cidade que chama Santo Antônio da Patrulha. Esse imóvel industrial, também feito sob BTS, sob medida para a operação da Magna. A Magna, para quem não conhece, é uma das... Acho que é a maior empresa de autopeças, né, do setor automobilístico do mundo inteiro. É uma empresa canadense, multinacional, presente no mundo inteiro. Ela presta serviço para as maiores montadoras do mundo. Aqui no Brasil, nesse imóvel especificamente, o maior cliente disparado, né, pela proximidade, é a GM. Então, eles ali perto desse imóvel fica uma fábrica da GM, numa cidade que chama Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. A gente até destaca aí a planta da GM. Então, Porto Alegre está ali, essa planta da GM é a maior planta que a GM tem. E calhou que esse imóvel, ele acabou sendo o mais importante que a Magna tem no Brasil, porque o projeto que eles trabalham aí, dentre outros carros, é o Onix, né? O Onix é um projeto super bem sucedido da GM, com a sua cadeia aí de fornecedores. O carro foi por muitos e muitos anos o carro mais vendido do Brasil. Nesses últimos anos de pandemia, esse ranking ficou meio maluco, foi para cima e para baixo, porque as montadoras paravam por alguns meses, aí não tinha carro para vender, etc. Mas sempre ficou entre os carros mais vendidos do Brasil. Tanto que o ciclo dele já foi renovado mais de uma vez. Então, esse é um projeto super bem sucedido. A Magna está muito bem nesse imóvel. Esse é um imóvel que a Magna operava literalmente 24/7 antes da pandemia.
agora vem retomando cada vez mais a operação lá, porque conforme as condições sanitárias ali foram sendo superadas, começou a aumentar a operação. Então, é super importante para a Magna, está super bem lá, a gente espera que eles tenham ainda bastante tempo com a gente nesse móvel. Não, show de bola. Foi esse que a gente comprou a outra metade, né? Naquela oferta que eu mencionei. Tinha metade e comprou os outros 50%. Bom, queria agradecer vocês, agradecer Fábio, você, Joaquim, por esse bate-papo aqui. Eu acho que foi bem legal. Só tem uma pergunta. Dos ativos que você tem contrato atípico, que hoje eu acho que é 30 e poucos por cento do portfólio, 38% do portfólio, vocês veem quando... É que um é 24, outro é 25, né? Você vê uma queda muito grande do patamar de rendimento, vocês veem, porque alguns acumulam, às vezes esses contratos estão acumulando o GPM e PCA e gera um valor um pouco diferente do que está apresentado no mercado. Esses dois ativos, você vê um pouco de descolamento? Isso acontece de vez em quando, né? Quando no período em que o contrato atípico ficou vigente, as condições de mercado descolaram dos índices de inflação, né? Então, o índice de inflação vai corrigindo e o mercado deteriorou, digamos assim. Isso aconteceu com o nosso Madureira, como eu mencionei ali. No Penha pode acontecer um pouco mais acentuado, não tanto quanto foi no Madureira, porque lá era aquele período todo em cheio. Acho que pode acontecer de ter uma queda, isso eu acho que deve ter. No caso da Magna, menos, assim, o contrato ele já é bem mais ajustado ao valor de mercado ali, e a região não teve tanto impacto quanto teve a região do Rio de Janeiro na crise, né? Porque esse imóvel da Penha ele é um contrato que se iniciou em 2014, então teve bastante impacto naquela crise anterior que o Brasil passou. Não, show de bola. Pessoal, acabei interrompendo aqui para fazer essa pergunta aqui. Obrigado aí por participar aqui do canal mais uma vez. Você sabe que as portas continuam abertas, a gente vai trazer novidades. Vocês vão com certeza fazer mais alguma emissão, a gente volta a conversar do portfólio, do fundo, um fundo bem interessante. E eu vou deixar vocês falar as últimas palavras aí, Fábio e Joaquim. Tá, bom, obrigado aí, Diogo, obrigado a todos também que nos assistiram até agora. Acho que eu convido todo mundo a conhecer um pouco melhor do fundo, ler os nossos relatórios, participar das nossas lives. Semana que vem vai ter live de resultado de janeiro no nosso canal do YouTube. Acho que tem bastante fundo parecido, muito fundo que com a mesma característica a gente tenta se diferenciar, ter um fundo que entrega um serviço adicional de diversificação, e a gente é bem cuidadoso nos nossos materiais, nas nossas aquisições, a gente procura sempre manter o interesse do cotista em primeiro lugar. Então, fiquem à vontade todos para entrar no nosso site, nos contactar no canal de RI, participar dos nossos eventos mensais, e obrigado você, Diogo, pelo espaço. Um prazer participar de novo aqui dessa conversa com você. E a gente se vê na próxima vez. Isso aí. Obrigado, Diogo. Foi um prazer, como sempre. E para a gente é super importante ter essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Então, a gente agradece bastante aí. E esperamos voltar em breve aí com boas novidades aí para os nossos cotistas e para o mercado em geral. Sempre muito importante. Pessoal, obrigado aos cotistas e a audiência aí. Não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva nesse canal e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Mas a gente fala mais.